Vergonha, sentimento de insegurança por medo do ridículo e do julgamento dos outros. Medo de acontecer algo que ataque, que afete a própria honra. Medo de passar por uma situação de humilhação. Essa é a definição de vergonha. Contudo, vamos refletir o quanto que a vergonha serve como um impeditivo para você avançar com seus sonhos, com seus projetos ou resolver os seus problemas. Quantas pessoas têm vergonha de pedir ajuda por puro orgulho? Em maior ou menor grau, todos nós sentimos vergonha. Faz parte da natureza humana. É um componente do ego. Contudo, quando a vergonha é muito grande, ela acaba se tornando um obstáculo. Pense quantas coisas você deixou de fazer, quantas oportunidades você perdeu por conta da vergonha. Esse é o tema da lição histórica de hoje. Já deixe o seu like para não esquecer e tome nota. Vem comigo em mais uma lição sobre estoicismo. Eu nunca fui tímido, mas eu tive muitas vezes que superar a vergonha na minha vida. Lembro, quando eu era pequeno, adolescente, quando tinha aquele bailinho de garagem, era assim que funcionava. Para você paquerar uma garota, para você conquistar uma garota, você nem conversava com ela antes. Você esperava a sessão de lenta, a sessão de músicas românticas, e ali na frente de todo mundo, os seus amigos, todos olhando, as amigas da pessoa que você paquerava também olhando, você tinha que ganhar aquela coragem, engolir a vergonha, ir até lá e chamar ela para dançar uma sessão de lenta. E quando você recebia um não na frente de todo mundo, ou quando a garota te dava um fora, você queria que abrisse um buraco na sua frente para você se jogar lá dentro e não sair nunca mais. Você nem ia no próximo baile. Essa é uma das situações que nós, da nossa geração, na adolescência passamos. Entre outras coisas, quantas coisas nós tivemos que superar. Nós não tínhamos muito conhecimento. A vida era precária na periferia e nós não recebíamos dos nossos pais, não porque eles não queriam, mas porque eles também não tinham uma educação segundo a etiqueta, segundo as regras sociais do mundo moderno, do mundo atual. Então nós éramos literalmente ignorantes em muitas áreas da vida. E por conta dessa ignorância, dessa ingenuidade, muitas vezes nós passamos vergonha. Lembro-me da primeira vez que eu comprei uma passagem aérea, paguei tudo parcelado, com cheques para agente de viagem, e faltando 2 dias para a viagem, eu liguei para a agente de viagem e perguntei: está tudo certo? Eu estou um pouco preocupado, é minha primeira vez, com quanto tempo de antecedência a gente se encontra no aeroporto, qual o local? Então ela me disse: está tudo certo, Janine, fique tranquilo, não se preocupe, chegando lá é só fazer o check-in. E aí o que eu entendi no telefone do outro lado: como assim fazer o check-in? Eu já paguei tudo. Eu já paguei tudo com cheque, tem mais algum cheque para cair? Ou seja, era tanta ignorância, falta de experiência, que ao invés de eu entender check-in, que eu nem conhecia essa palavra, eu entendi chequinho, que eu tinha que pagar por mais algo que eu não tinha pago ainda. Beleza, pode rir, pode rir. Eu tenho tantas outras situações, mas é claro que eu não vou contar todas. Só que todas essas situações de vergonha que nós passamos de maneira consciente ou não, nos fortaleceram e, no meu caso, me libertou. Hoje eu posso dizer para você que eu sou quase uma pessoa sem vergonha no bom sentido. E você está constatando isso agora. É muito fácil entender. Se vergonha fosse um obstáculo na minha vida, eu nunca teria criado um canal no YouTube. Eu nunca estaria nesse espaço me expondo. Porque quando a vergonha é uma pedra no caminho da pessoa, ela tem um medo profundo de exposição, de falar em público e muito menos falar para uma câmera, sem saber quem está do outro lado. O medo do julgamento. Julgamento que eu recebo todos os dias aqui nos comentários. Porém, eu aprendi que tudo que as pessoas escrevem aqui é mais sobre elas do que sobre mim. Então eu não me preocupo com isso, porque eu me conheço. Vamos lá, quais são os impactos negativos na vida de uma pessoa? Qual o tamanho do estrago que esse tipo de medo pode causar? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Eu quero muito que você interaja nos comentários, ampliando os exemplos com base na sua vivência. Beleza? A vergonha pode atrapalhar o seu relacionamento,
a paquera, a conquista. A vergonha pode impedir que você tire uma boa nota, porque você tem vergonha de participar de um seminário, de apresentar um trabalho. Você acaba não querendo se expor e, por conta disso, você não desenvolve a sua capacidade de oratória, a sua capacidade de apresentação e também não trabalha a sua resiliência, essa força interior para superar esse medo. O medo é psicológico, muitas vezes ele não é real e a sua imaginação transforma isso em um filme de terror. O que mais pode atrapalhar na tua carreira, que é aquilo que você não praticou na infância, não praticou na adolescência, você não vai praticar no ambiente de trabalho. Muitas vezes outras pessoas que são menos inteligentes que você, que têm menos capacidade técnica que você, irão avançar na carreira em uma velocidade muito superior à sua. E por quê? Porque é a pessoa que se expressa numa reunião, é uma pessoa que dá opinião, é uma pessoa que tem que fazer a apresentação de um projeto, é uma pessoa que, por conta da comunicação, dessa abertura, ela se desenvolve mais, ela acaba assumindo uma posição de liderança, porque é muito difícil uma pessoa se tornar líder ou sustentar a liderança se ela tiver essa timidez, esse exagero, esse medo exagerado de se expor, de passar por uma situação de ridículo. E em entrevista de emprego, então, aí danou-se. A pessoa tem que passar por um processo seletivo que ela vai ter que participar de uma dinâmica, ela terá que fazer uma apresentação e muitas pessoas travam nesse momento. Algumas pessoas têm traços maiores de timidez em função do perfil psicológico. Porém, muitas pessoas adquirem essa vergonha exagerada, esse medo exagerado do ridículo, por traumas na infância, causado pelos pais ou por professores, que colocaram a criança em uma situação ridícula. Quantos pais, infelizmente, que mimam os filhos, que transformam os filhos em bonecos, em bonecas, em super-heróis, em modelos mirins, não colocam um filho em uma situação ridícula. É muita exposição que as crianças sofrem hoje e muitos pais querem transformar as crianças em celebridades no YouTube ou em profissionais logo cedo, querem ganhar dinheiro com os filhos. Isso não é desenvolvimento, isso é exploração. É a parte mais perversa do capitalismo quando eu uso meu próprio filho para ganhar dinheiro. Não há nenhum problema se seu filho tem um talento natural e espontaneamente ele é carismático e consegue ter a admiração de muitas pessoas, e isso pode transformá-lo sim em um apresentador, em um modelo, ou seja, em uma fonte de renda para a família que também vai ajudar no desenvolvimento dele. Porém, tudo tem limite. O filho passa por ridículo, mas os ridículos mesmos são os pais. Muito bem, então. Então, traumas infantis que trouxeram essa vergonha na vida da pessoa representa um dos impactos negativos que podem travar essa pessoa dali para frente. Outros impactos negativos você pode trazer agora aqui nos comentários. Eu não falei no início, mas esse vídeo está dividido em 3 partes. Vamos para a segunda parte, que é o impacto central da lição estoica de hoje. A vergonha impede você de pedir ajuda. Vamos ver então o que Marco Aurélio tem para nos dizer na lição estoica de hoje. Ele diz assim: não te envergonhes de precisar de ajuda. Tens uma obrigação a cumprir, tal como um soldado sobre uma muralha numa batalha. E se fores ferido e não puderes subir sem a ajuda de outro soldado? Esta é a pergunta. Se você precisar de ajuda, não vai aceitar por conta da vergonha? Vai morrer no campo de batalha? Vai deixar o sangue escorrer do seu corpo até o fim? Você prefere morrer do que pedir socorro? Muitas pessoas, infelizmente, em situações menores ou até graves, pensam assim. São orgulhosas demais para pedir ajuda. Preferem quebrar a empresa. Preferem deixar o problema crescer, crescer e crescer, e quando não aguentam mais, elas não pedem ajuda. Elas começam a ficar meio confusas da cabeça. Têm problemas psicológicos sérios, preferem tomar remédio, preferem recorrer a soluções duvidosas e até ocultas da internet para tentar solucionar sozinhos problemas que são graves, chegando a um ponto de inclusive não ter mais solução pelo grau de gravidade que a pessoa chegou. Ou seja,
preste atenção nisso, a vergonha também é um fator de procrastinação na vida das pessoas. Por conta da vergonha, as pessoas não resolvem, não fazem o que precisa ser feito. Por quê? Porque não pedem ajuda. Bora então conversar como sair dessa situação. As dicas que eu vou deixar para você aqui não substituem a necessidade de você procurar uma ajuda terapêutica profissional caso o seu grau de vergonha desse tipo de sentimento seja grave. Beleza? Mas vamos lá. Anote essas 3 dicas simples para tratar a vergonha na sua vida. Primeiro, considere que ninguém sabe tudo. Ninguém nasceu preparado para tudo. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém é perfeito. Todo ser humano é falho. Todo mundo tem ponto fraco. Considerando isso, você vai entender que tudo bem falhar. Tudo bem se você errar. Tudo bem se não dar certo. Você sempre terá a chance de corrigir, sempre terá a chance de aprender com o seu erro. E se um dia ocorrer uma falha da sua parte e você for julgado por isso por outra pessoa, diga a ela a frase de Cristo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o meu ponto fraco e eu estou trabalhando sobre isso. Leia o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Assista um vídeo também, O Poder da Vulnerabilidade. Quando você reconhece a sua fraqueza, você entende que a fraqueza é algo humano, não é algo sobre você, é algo sobre a humanidade. E todo mundo tem pontos fracos. Ao entender que errar é humano, você dará um pequeno passo para se libertar desse sentimento que trava a sua vida. A segunda dica fundamental para lidar com a vergonha é identificar o que te deixa com vergonha, o que te constrange, com o que você se sente ameaçado, esse medo do julgamento dos outros, esse medo do ridículo. O Dr. Joseph Burgo, psicanalista americano, identificou 4 tipos de vergonhas em seu livro Shame, que merece ser lido. Todos os tipos de vergonhas podem ter graus menores ou maiores e precisam de ajuda. E o primeiro é bem sério, é o tipo de vergonha do amor não correspondido, que pode ter começado na infância. A pessoa pode ter tido situações de desamor, de amor não correspondido pelo pai, pela mãe ou pelas pessoas que ele amava. Ou seja, a criança e o adolescente tinham uma expectativa, demonstrava amor e não recebia nada em troca. E isso acabou travando a pessoa para futuros relacionamentos e todos os tipos de relacionamentos. Não só uma relação amorosa, mas todo tipo de troca de afeto com pessoas. Então ele não expõe um sentimento com vergonha, que é o medo de não ser correspondido. O segundo tipo de vergonha é a exposição indesejada. Por alguma razão, essa pessoa não se sente confortável, ela tem reações corporais, fisiológicas que travam ela em situações que ela sente perigo de se passar por ridícula. E aí tem que mapear quais são as situações que a pessoa tem tanto medo assim de se expor. Seja uma reunião, uma apresentação, uma visita que você vai fazer, ou uma visita que você vai receber, qualquer situação social ou pública, uma festa, por exemplo, um evento, uma celebração, a pessoa prefere não ir, prefere não se expor. O terceiro tipo de vergonha surge de uma quebra de expectativa ou de uma grande decepção. Uma situação que a pessoa tentou e fracassou. E como ela não quer fracassar mais, porque o fracasso para ela representa vergonha, ela para de tentar. Supostamente, essa é uma teoria, a pessoa não quer envergonhar as pessoas que ela tem uma certa estima. Não quer envergonhar os pais, os professores, ou seja, as pessoas que acreditam nela, que apostaram nela, ou decepcionar os filhos. E por conta disso, a pessoa se anula. Mas, no fundo, a principal vergonha que a pessoa está tentando evitar é com ela mesma. Talvez você já tenha notado que a vergonha crônica tem muito a ver com coisas que eu não controlo, que são os julgamentos de outras pessoas. Por isso é tão importante nós estudarmos cada vez mais o estoicismo para nos aprofundarmos e nos conhecermos. E o quarto tipo de vergonha é a rejeição por nos sentirmos diferentes. E o que isso quer dizer? Que a pessoa carrega um sentimento de inadequação. Ela se sente inadequada para certas situações e ocasiões. Seja pelas suas condições fisiológicas, ela tem vergonha do corpo, tem vergonha da aparência, tem vergonha da roupa que está vestindo, ou tem vergonha da sua condição social e econômica,
Um exemplo bem simples: existem pessoas que têm vergonha de entrar em certas lojas, em certos lugares, em certos restaurantes. Ela pensa assim, aquilo não é para mim. Ela se sente numa situação constrangedora só de colocar o pé no lugar. A vergonha é tão grande que ela passa direto. Sim, existem variáveis externas, comportamentos de outras pessoas que nos pressionam, mas em grande parte a vergonha crônica é autoimposta, é algo da pessoa com ela mesma, um trauma, e precisa de tratamento, precisa de ajuda. Só que a pessoa sente até vergonha de pedir ajuda. E aí está a contradição. A pessoa precisa se livrar de um comportamento que atrapalha a vida dela, mas não consegue ter a força e a coragem necessária para se expor e pedir ajuda. E esse é o tema da lição de hoje. Pessoas que são orgulhosas demais, que preferem quebrar, que preferem ficar onde estão, que não dão um passo, que convivem com esse sentimento ruim que atrapalha a vida dela e a vida das pessoas que a cercam e não conseguem quebrar esse orgulho. Ou seja, o medo de se humilhar, de pedir ajuda é tão grande que a pessoa prefere ficar no estado que está. E a mensagem estoica é muito direta e forte. A pessoa nunca sairá do lugar enquanto não quebrar essa casca do ego, essa casca do orgulho e ter humildade para pedir socorro, pedir ajuda para se libertar de tudo que está atrapalhando a vida dela. Espero que você não se encontre nessa situação. Mas, caso hoje essa mensagem encontrou um lugar direto no seu coração e na sua mente, reflita sobre ela e pense no que fazer com base em tudo aquilo que eu falei. Muito obrigado pela sua presença no vídeo de hoje. Compartilhe esse conteúdo que pode ajudar muitas pessoas envergonhadas a se tornarem pessoas sem vergonhas no bom sentido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.